Oi pessoal, esse é o seu canal Física para Todos e eu sou o professor Adriel Lima. Na aula de hoje nós vamos estudar queda livre, uma produção da minha aluna Bárbara Tibúrcio, e desde já eu quero aqui agradecê-la por toda a sua contribuição. Bem, queda livre trata exatamente da queda dos corpos. E você sabia que no passado se acreditava que objetos mais pesados caíam mais rapidamente que objetos leves? Talvez alguns ainda pensem dessa forma. Será que você pensa assim? Bem, durante quase 2000 anos, as ideias de Aristóteles, dentre elas esta de que objetos mais leves caem mais rapidamente do que objetos mais pesados caem mais rápido do que objetos mais leves. Essas ideias dominaram o mundo durante quase 2000 anos, até que Galileu propôs algo diferente, discordando das ideias de Aristóteles. Na verdade, Galileu propôs algumas experiências, e algumas delas experiências mentais, que acabaram lhe rendendo alguns mitos, não é? De que ele fez experiências na Torre de Pisa, com seus alunos, soltando objetos esféricos de massas diferentes. Então, contribuiu para um certo folclore em torno de Galileu. De fato, Galileu ele não realizou essas experiências, mas realizou uma que, de fato, veio a se colocar contra a ideia principal de Aristóteles. A experiência de Galileu consistia no seguinte, gente. Ele, filho de um músico, conhecedor de sons musicais, organizou uma calha com uma inclinação onde ele deixava cair umas esferas. E ao longo dessa calha ele colocava sinos para tocar, que quando as esferas passassem tocariam esses sinos, esses sinetes. E o objetivo dele era que os sinetes tocassem em intervalos de tempos iguais. E para isso ele ia ajustando os sinetes de modo a ouvir sons em intervalos de tempos iguais. E aí, o que Galileu observou? Que esferas escorregando por essa calha percorriam essas distâncias, como a gente vai mostrar aqui na figura. Ó. Então, inicialmente, percorriam distâncias menores e depois iriam percorrendo distâncias maiores no mesmo intervalo de tempo. Estava surgindo aí o conceito de aceleração. E nesse caso em específico, a aceleração da gravidade, aquela que todos os corpos que caem estão sujeitos quando caem sob única e exclusivamente a ação da gravidade, da força gravitacional. Então, quando esses corpos eles são movidos na vertical, seja para cima ou para baixo, sujeitos apenas à gravidade, a gente chama esse movimento de queda livre. Assim, a gente tem, como essa figura nos mostra, uma bolinha numa foto estroboscópica. Né? Essa foto aqui ela registra a cada segundo uma posição do objeto e a gente pode perceber que essa bolinha lançada para cima percorre distâncias maiores no início do movimento e essas distâncias vão diminuindo à medida em que a bolinha vai alcançando uma altura máxima. Assim a gente pode dizer que a aceleração da gravidade atua nesse corpo. Muito bem, entendendo isso, nós iremos para as equações que permitem a gente estudar esse corpo em queda livre. As equações são as equações da velocidade. Então, a velocidade que muda de acordo com a aceleração da gravidade. Nós temos aqui a equação da posição, né? E temos também a conhecida equação de Torricelli. Tá bom? Muito bem, vamos aplicar essas equações. Bem, lembrando que a grande diferença do pensamento de Aristóteles para Galileu está exatamente na compreensão de que o movimento dos corpos em queda livre se dá diretamente relacionado com a aceleração e não, como pensava Aristóteles, com a velocidade.
Então a gente vai resolver aqui um probleminha que fala de um gato sonolento que observa um vaso de flores que passa por uma janela aberta. Esse vaso primeiro vai subir e depois vai descer, e o gatinho vai observar, vai conseguir visualizar durante meio segundo, 0,50, esse vaso subindo e descendo. Então, a pergunta é a seguinte: que distância acima do topo da janela o vaso atinge, sabendo que a altura da janela é de 2 metros? Vamos resolver? Vamos lá. Então, primeiro a gente tem que lembrar que quando um objeto está num movimento vertical sujeito apenas à aceleração da gravidade, o tempo que ele gasta no movimento de ascensão, de subir, é o mesmo tempo que ele gasta na descida. Tá? Então, esse tempo para percorrer a janela subindo foi o mesmo que o vaso gastou para percorrer a janela descendo. Tá bom? E se o gatinho passou meio segundo observando, 0,50, esse 0,50 foi dividido em dois momentos que correspondem à subida e à descida. Logo, a gente pode afirmar que o gatinho passou 0,25 segundos olhando o vaso subir e mais 0,25 olhando o vaso descer. Ok? Bem, agora a gente sabe que o vaso sobe em 0,25 segundos e desce em 0,25 segundos. Muito bem, o que a gente faz? Vamos analisar na descida. Vamos analisar o vaso descendo. Quando o vaso começa a descer, ou que está passando pela janela, ele está com uma velocidade inicial, que a gente está aqui, chamando de V0. Tá? Essa velocidade, V0, a gente pode usar nessa equação aqui da velocidade, que nos diz o seguinte: a velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Se a gente substituir pela velocidade, pela aceleração 10 e pelo tempo, né, que foi o tempo de descida, ou seja, o tempo que o vaso gasta atravessando aqui a janela, nós vamos saber com que velocidade o vaso chega ao final, aqui na base da janela, que seria a velocidade, voltando aqui, velocidade de V0 mais 2,5. Tudo bem? Começa com a velocidade e termina com a velocidade final V0 mais 2,5. Muito bem, agora a gente vai aplicar na equação de Torricelli, fazendo o seguinte. Olha só, Torricelli, velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2gh. Quem é esse h, gente? Esse h é... Quem é esse h? É a altura que vai ser percorrida pelo vaso ao longo da variação de velocidade. Ele começa com V0 e termina com V ao atravessar a janela. Então, a gente vai substituir h por quanto? Por quanto? Por 2. Multiplicar por 10 da gravidade, por 2, a gente vai encontrar essa expressão aqui. Então, nós vamos dizer aqui, resolvendo, tá? Nós iremos calcular o valor da velocidade inicial. Essa velocidade inicial será de 6,75 metros por segundo. Ok? Muito bem, mas não é essa a pergunta. A pergunta é com que altura, né, esse h', porque o vaso ele subiu e depois voltou, tá? Bem, mas a gente sabe que quando ele estava subindo nesse ponto da janela, ele também tinha V0. A mesma velocidade que ele tem na descida, nesse ponto, ele tem na subida. Portanto, agora analisando o vaso subindo, a gente vai fazer o seguinte. Ele está subindo com a velocidade V0 e aí vai alcançar o topo, que seria o ponto mais alto, onde ele para. Ele para de subir com a velocidade final de quanto? De 0. Né? E esse h' é o quanto ele vai subir acima da janela. Tá bom? Lembrando que o sinal agora da gravidade contra a velocidade, fazendo a velocidade diminuir, sinal negativo, tá certo? E aí a gente vai calcular essa
essa altura que o vaso sobe acima da janela. Colocando aqui na equação, nós vamos encontrar o H' igual a 2,28 metros. Resolvida a questão? Espero que você tenha entendido. Vamos para o próximo? Vamos para um outro problema que diz o seguinte: um local onde o efeito do ar é desprezível, um objeto é abandonado a partir do repouso, de uma altura h acima do solo. Seja h1 a distância percorrida na primeira metade do tempo de queda e h2 a distância percorrida na segunda metade do tempo de queda. Calcule a razão h1 sobre h2. Dá uma olhadinha aqui na figura. Ó. Um objeto que pode ser um telefone celular vai cair de uma altura h, como um ponto, caiu de uma altura h, e a gente tem aí a seguinte pergunta, né? A metade do tempo ele percorreu uma certa altura h1 e a outra metade uma certa h2. É claro que a gente viu lá pela experiência de Galileu que na primeira metade do tempo a distância percorrida é menor do que na segunda metade. Não é isso? Então a gente pode já imaginar isso aqui, ó, h1 menor que h2. Tudo bem? Já nos ajuda a entender que essa razão h1 sobre h2 será um número menor que 1. Vamos então utilizar a equação da posição para o movimento acelerado. Essa equação nós vamos considerar h1 igual a meio gt ao quadrado. Por que, professor Adriel? Porque a gente vai considerar que o S0 é zero, tomando aqui como início S0 igual a zero, velocidade inicial zero, uma vez que esse corpo foi abandonado do repouso, resta-nos meio de gt ao quadrado. Tudo bem? No instante 2t, ou seja, quando ele percorre duas vezes o tempo e chega até embaixo, ele percorreu h1 mais h2 igual a meio de g vezes 2t elevado ao quadrado. Note que aqui eu apenas estou considerando as duas partes, h1 mais h2, e o tempo é duas vezes a metade do tempo. Se eu chamei a metade de t, o tempo total será 2t. Tudo bem? Tranquilo? Podemos avançar? Substituindo aqui, ó, resolvendo, né, essa equaçãozinha aqui, a gente vai ter h1 mais h2 igual a 2 vezes gt ao quadrado. O que eu faço agora? Agora eu substituo a equação 1 na equação 2. Tudo bem? Equação 1, que é h1 é igual a meio de gt2, a gente vai substituir aqui na equação 2 e vamos resolver e obter aqui, ó, que h2 é igual a 3 meios de gt ao quadrado. 3 meios de gt ao quadrado. E aí, o que a gente faz? Agora a gente compara a equação 3 em função de h2, né, que nos dá h2, com a equação 1, que nos dá h1. Quando a gente divide h1 por h2, nós vamos obter este resultado, h1 dividido por h2 igual a 1/3. Está explicado? Então eu espero que tenha valido a pena. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.